Livro A Apocoloquintose do Divino Cláudio. Autor Sêneca. Capítulo 1. Aquilo que se passou no céu, no dia 3 antes dos idos de outubro de um novo ano, início de um século felicíssimo, quero transmitir a história. Não será exposto nem com ressentimento, nem com estima. Assim, se você perguntar sobre a veracidade dos fatos aqui narrados, primeiro saiba que, se eu não quiser, não responderei. Quem poderá me obrigar? Sei que me tornei livre quando cumpri os seus dias aquele que tornará verdadeiro o provérbio: ou rei ou bobo convém nascer. Caso eu tenha vontade de responder, direi o que vier à minha boca. Por acaso alguém já exigiu juramentos a um historiador? Porém, se for necessário revelar uma fonte, pergunte a quem viu Drusila subir ao céu. Ele dirá ter visto Cláudio percorrendo o mesmo caminho amiudando os passinhos. Querendo ou não, é necessário ver todas as coisas que são feitas no céu. Ele é o curador da Via Ápia, pela qual, você sabe, tanto o divino Augusto quanto Tibério César passaram aos deuses. Se o interrogar só, ele dirá, na presença de muitos, não diga nada. Pois, desde que jurou, no Senado, ter visto Drusila ascender ao céu, e diante de tão boa notícia ninguém acreditou que vira, afirmou nunca mais revelar nada, ainda que visse um homem ser morto no meio do foro. Tudo o que então ouvi, anuncio com certeza e clareza, e assim o terei por salvo e feliz. Capítulo 2. Febo com breve caminho encurtara o seu arco de luz. Crescem tranquilas as horas sombrias do sono imponente. Cíntia triunfante, ao contrário, aumentava do cinto o seu reino. Do fértil e cálido outono as belezas augustas o inverno disforme e ora colhe. E com Baco ordenado a tornar-se passado, uvas esparsas e raras colhia o vinheiro tardio. Acho que eu seria melhor entendido se tivesse dito: o mês era outubro, o dia, o terceiro dos seus idos. As horas não posso dizer com certeza. É mais fácil estarem de acordo os filósofos que os relógios. Enfim, era algo entre a sexta e a sétima hora. Que rude, alguém dirá, os poetas, por não se contentarem em descrever a aurora e o poente, atormentam até o meio-dia. Como pode você querer silenciar sobre uma hora tão bela? Febo cindira com célere carro celeste trajeto, rédeas surradas agita seguro já perto da noite, tendo, por longos e curvos caminhos, a luz conduzido. Capítulo 3. Cláudio começou a expulsar sua alma e não foi capaz de encontrar a saída. Então Mercúrio, que sempre se maravilhara com o seu talento, chama uma das 3 parcas à parte e diz: por que, mulher crudelíssima, permite que este miserável seja atormentado? Por acaso não deixará de sofrer? É o 64º ano em que luta com sua alma. Por que você inveja ele e o seu estado? Permita que os astrólogos algumas vezes digam a verdade, que, desde que se tornou imperador, cada ano e cada mês o enterraram. Porém, não é de se admirar se eles se enganam e ninguém conhece a sua hora. Na verdade, ninguém nunca pensou que ele vingaria. Faça o que deve ser feito, a morte lhe dê. Que um melhor no palácio liberto então reine. Mas Cloto responde: por Hércules que eu queria dar um pouco mais de tempo a ele. Contanto que presenteasse os poucos que restam com a cidadania, ele realmente decidirá ver todos, gregos, gauleses, hispanos e britanos, de toga. Mas se é do seu agrado que alguns continuem estrangeiros, e você ordena que assim seja, que se faça. Abre então uma caixinha e mostra 3 fusos, um era de Algurino, o outro de Baba e, o terceiro, de Cláudio. A estes 3, separados pelo pequeno intervalo de tempo de 1 ano, ordenarei que morram. Não deixarei Cláudio ir sem companhia. Na verdade,
Não convém que ele, que se viu seguido de tantos milhares de homens, uns caminhando à sua frente, outros se espalhando ao seu redor, seja, de repente, deixado sozinho. Por ora, que fique contente com esses convivas. Capítulo 4. Isso então dito, uma fita no fuso disforme enrolando, os dias de rei de uma estúpida vida de pronto interrompe. Mas Láquesis, com o cabelo enfeitado e alinhada a coroa, louro Piério enfeitando a cabeça e o cabelo cingindo, cândidos fios ela toma de um branco novelo cardado para, com mãos mais que hábeis, regê-los. Trançados, se tingem de cor diferente. Contemplam pasmadas as parcas divinas, a lã de comum se transforma em sublime metal precioso, tempos felizes descendem do fio portentoso e formoso. Hábeis, não medem limites, conduzem felizes os velos, fartas as mãos, se contentam, são caras e belas as rocas. Por sua própria vontade se apressa o labor sem martírios, os delicados estames emanam do fuso que gira. Superam em anos Titão e o sensato Nestor ultrapassam. Febo presente se encontra e, feliz com o futuro, seu canto diverte e, contente, maneia o seu plectro e ministra as rocadas. Com o seu canto as deleita e alivia com isso o trabalho. Ao mesmo tempo em que louvam a lira e os poemas paternos, mais que o banal com as mãos vão tecendo, e o destino dos homens, obra tão célebre, excede. Previne então Febo as três parcas, não cortem nada. Que o tempo de vida mortal extrapole quem símile meu se fizer na beleza, e nos traços do rosto e nem no canto e na voz for menor. Brindará os cansados com áureos e prósperos tempos, das leis romperá o silêncio. Qual Lúcifer bane as estrelas fugentes do céu matutino, qual éspero acende tão logo as estrelas no ocaso retornam, qual sol radiante, depois de rompidas as trevas da noite. Quando a aurora escarlate conduz novo dia, contempla a terra e conduz para além das barreiras o céu majestoso, um César assim se levanta, e então Roma contempla o nascer de um Nero. Com leve fulgor o seu rosto brilhante se abrasa e brilha o formoso pescoço por longos cabelos ornado. Disse Apolo. Então Láquesis, que se havia interessado pelo formosíssimo homem, faz Nero com as mãos cheias e dá a ele, por conta própria, muitos anos. Para Cláudio, porém, todos gritam, que, alegres, rápido o levem de casa. E Cláudio expirou sua alma e deixou de parecer vivo. Então, soltou o seu último suspiro enquanto ouvia alguns comediantes, é esse o motivo de eu os temer tanto. Suas últimas palavras ouvidas entre os homens, que deixou escapar por aquela parte pela qual falava com mais facilidade, foram, ai de mim. Acho que me caguei. Quanto a isso, se havia mesmo feito, não sei. O certo é que ele cagou com tudo mesmo. Capítulo 5. Aquilo que aconteceu depois é desnecessário relatar. Na verdade, vocês sabem muito bem que não há perigo que tire da memória aquilo que marcou a alegria do povo. Ninguém esquece da própria felicidade. Aquilo que aconteceu no céu, escuta, a autenticidade estará nas mãos da minha testemunha. Anunciaram a Júpiter que havia chegado um fulano de estatura considerável e cabelos bem brancos, intimando não sei quem, porque mexia a cabeça constantemente, e que cocheava do pé direito. Perguntaram a ele de que nação era. Respondeu não sei o que com sons indefinidos e uma voz confusa. Não compreenderam a sua língua. Não era nem grego, nem latim, nem de qualquer nação conhecida. Júpiter, então, manda vir Hércules, que havia percorrido toda a superfície da terra e deveria conhecer todas as nações, para investigar que tipo de ser humano era aquele. Hércules, à primeira vista, ficou muito perturbado, como quem não tivesse também temido todos os monstros.
Quando viu aquele rosto incomum, aquele caminhar anormal, aquela voz rouca e conturbada, que não era de nenhum animal terrestre, parecia, antes, com a de alguma besta marinha, pensou que chegava ao seu 13º trabalho. Olhando com mais cuidado, reconheceu algo mais ou menos humano. Aproximou-se e, por isso, e porque era facílimo para um grego, disse: qual o teu nome e o teu povo? Teus pais. A cidade onde moras. Cláudio se alegrou. Havia filólogos ali. Acreditou que poderia existir algum lugar para as suas histórias. Por isso, e porque ele próprio, usando um verso homérico, se mostrava um César, disse: de Ilho levaram-me os ventos à terra habitada por Síconos. Mas era mais verdadeiro o verso seguinte, também homérico, onde a cidade de Esmaro saqueei e matei os seus homens. Capítulo 6. E haveria enganado Hércules, que não era muito esperto, não fosse a presença da febre, a única que deixou seu templo e foi com ele. Deixará todos os outros deuses que sobraram em Roma. Este fulano, disse, só fala mentiras. Eu, que tantos anos vivi com ele, te digo, nasceu em Lyon. Você olha para um concidadão de Marco. O que digo a você? Nasceu a 64 milhas de Viena, um legítimo gaulês. Assim, como era esperado do feitio de um gaulês, tomou Roma. Isso garanto a você. Nasceu em Lyon, onde Lucínio reinou por muitos anos. Mas você, que trilhou tantos lugares quanto qualquer cavaleiro pode imaginar, deve conhecer todos os lionenses e saber que há muitas milhas entre o Chanto e o Ródano. Nesse momento, Cláudio se inflama e, irado, reclama o quanto pode. O que dissera, ninguém entendeu. Na verdade, ou mandava a febre sair, com aquele gesto feito com a mão frouxa, que só ficava firme o suficiente para isso, ou, com aquele que estava acostumado a mandar os homens serem degolados, mandava que lhe cortassem o pescoço. Achou que eram todos seus libertos, até agora ninguém o havia atendido. Capítulo 7. Então Hércules disse: escuta-me, deixe de bobagens. Você veio para cá, onde os ratos roem ferro. Diga-me logo a verdade, antes que eu acabe com as tuas maluquices. E para que se tornasse mais aterrorizador, transformou-se em um ator trágico e falou: revele logo onde nasceu e foi nomeado, senão irás ao chão morto por este pau, que tantas vezes imolou ferozes reis. Então o que diz o som incerto de tua voz? Que pátria urgente criou tal cabeça trêmula? Pois diga, quando ataquei o distante reino do rei Triforme, de onde, pelo mar Hespério, levei o rebanho ináqueo à célebre cidade, vi montes que surgiam por entre dois rios, que Apolo sempre vê opostos ao nascente, por onde o Ródano corre vasto e veloz, e, vacilante em que caminho seguir, o arar as margens toca Tácito se águas tranquilas. A região que te nutriu ó espírito é esta. Disse isso com bastante coragem e ardor, mas não estava nem um pouco tranquilo e temia um golpe do idiota. Cláudio, quando viu aquele homem valente, deixando de lamúrias, percebeu que, em Roma, ninguém era seu par, e ali não possuía a mesma fama. Um galo é mais poderoso na sua estrumeira. Assim, de quando se pode entender, pareceu que dizia isso: eu esperava que você, Hércules, o mais forte dos deuses, me ajudaria na casa estrangeira, e se alguém me pedisse fiador, eu nomearia você, que me conhece tão bem. Agora, se a memória te volta, eu era aquele que, todos os dias nos meses de julho e agosto, diante do teu templo, fazia-te justiça. Você sabe a quantidade de misérias que eu suportei, como ouvisse dia e noite os advogados, no meio dos quais, se você caísse, por mais corajoso que você pareça ser,
Teria preferido limpar as cloacas de Alges. Eu limpei muito mais esterco. Capítulo 8. Mas, visto que eu quero, não é estranho que você tenha causado um embate na Cúria. Para você, nada está fechado. Mas diga-nos, que tipo de Deus você quer que façamos dele? Um Deus epicurista não pode ser, pois que ele nem tem problemas, nem os causa aos outros. Estoico, como pode ser redondo, conforme disse Varrão, sem cabeça nem prepúcio? Há nele algo de estoico, já posso ver, não tem nem cabeça nem coração. Por Hércules. Se pedisse esse benefício a Saturno, de quem ele celebrou o mês durante todo o ano, um príncipe das Saturnais, ele não o concederia, nem mesmo junto a Júpiter, já que o condenou por incesto. É fato que matou seu genro Silano, porque a irmã, a mais encantadora de todas as meninas, a quem todos chamavam de Vênus, ele preferiu chamar de Juno. Por que razão? Você diz, eu pergunto, por que sua irmã? Estude, estúpido. Em Atenas é permitido pela metade, em Alexandria por inteiro. Por que em Roma, você diz, os ratos lambem as mós, você quer endireitar a nossa curva? Aquilo que você faz no seu quarto eu não sei, e você já sonda as plagas do céu. E quer se tornar um deus. É pouco que tenha um templo na Britânia que os bárbaros veneram e, como a um deus, suplicam a sorte de um bondoso estúpido. Capítulo 9. Então veio à mente de Júpiter que, estando particulares na Cúria, não é permitido aos senadores nem expor nem discutir uma questão. Eu, disse, havia permitido a vocês que perguntassem, e vocês fizeram uma verdadeira choça. Quero que vocês conservem os princípios da Cúria. E este qualquer, seja lá quem for, o que pensará de nós? Com ele sendo mandado embora, que primeiro seja consultada a opinião do pai Jano. Ele foi designado cônsul vespertino nas calendas de julho, um homem o mais esperto possível, que sempre vê o passado e o futuro. Jano falou com muita eloquência, como quem vivesse no foro, e algumas coisas o estenógrafo não conseguiu seguir, e por isso não as transcrevo nem coloco as outras palavras que por ele foram ditas. Muito falou sobre a magnitude dos deuses, que não se deve conceder esta honra indiscriminadamente. Outrora, disse, transformar-se em Deus era um fato esplêndido, agora, você transformou este mimo em fava. Deste modo, para que não pareça que dou uma opinião contra a pessoa e não contra o assunto, declaro que, após este dia, não se transforme em Deus aqueles que se nutrem do fruto da terra ou aqueles que os campos ferazes alimenta. Quem, contra esta decisão do Senado, for feito, chamado ou pintado Deus deve ser entregue às larvas e, no próximo jogo, é bom que seja açoitado com férulas entre gladiadores jovens. A próxima opinião a ser consultada foi a de Diéspiter, filho de Vicapota, ele também um cônsul designado, um pequeno agiota. Costumava sustentar-se com o negócio de vender cidadanias. Hércules se aproximou bem dele e triscou a sua orelha. Por isso, declarou nessas palavras: como o divino Cláudio possui relações de sangue com o divino Augusto, não menos que com sua avó, a divina Augusta, quem ele mesmo ordenou deusa, e excede em sabedoria todos os mortais, e sendo de interesse público que exista alguém que, com Rômulo, possa devorar nabos ferventes, declaro que o divino Cláudio, a partir deste dia, seja um deus, assim como aqueles que, antes dele, através desta excelente lei, foram transformados em deuses, e que isto seja adicionado às metamorfoses de Ovídio. Várias eram as opiniões, e Cláudio parecia vencer a questão. Então Hércules, como visse que era seu o ferro que estava no fogo, corria de um lado para o outro e falava: não me negue isso, é uma questão minha. Depois,
se você quiser algo, cumprirei meu dever, uma mão lava a outra. Capítulo 10. Então o divino Augusto se levantou no momento em que seria dita a sua opinião e discursou com grande eloquência. Eu, disse, tomo vocês, senadores, por testemunhas de que, quando me tornei Deus, não disse uma só palavra, sempre me ocupo somente dos meus assuntos. Mas não posso mais desprezar e conter a dor que o meu pudor torna mais aguda. Foi para isso que eu obtive a paz nesta terra e neste mar. Foi para isso que eu acabei com as guerras civis. Foi para isso que eu fundei uma cidade com base nas leis e a brilhantei com minhas obras. Não encontro o que dizer, senadores, todas as palavras estão subjugadas à indignação. Por isso, aquela frase de Mesala Corvino, um homem muitíssimo eloquente, deverá ser utilizada. Tenho vergonha do poder. Senadores, que parece não ser capaz de tocar uma mosca, matava homens tão facilmente quanto um cachorro foge. Mas o que falar de tantos e tais homens? Não há tempo para chorar as desgraças públicas olhando para os desastres domésticos. Por isso omitirei aquelas coisas, mostrarei estas. Pois, se minha irmã não sabe grego, eu sei, o joelho fica mais perto que a panturrilha. Este que vocês veem, escondido por tantos anos sob o meu nome, deu-me em troca o seguinte favor: matou 2 Júlias, minhas netas, uma com o ferro e a outra com a fome, e um abneto, Lúcio Silano. Você, Júpiter, certamente considerará uma causa desonesta, mas, se você será imparcial. Diga-me, divino Cláudio, pelo que você condenou qualquer um daqueles e daquelas que matou, antes que julgasse a causa, antes que escutasse. Onde é normal que esse tipo de coisa aconteça? No céu não acontece. Capítulo 11. Eis Júpiter, que há tantos anos reina, que sozinho quebrou uma perna de Vulcano, quem por um dos pés me agarrou, dos celestes ombrais atirando-me, e que ficou irritado com sua esposa e que a deixou suspensa no ar, acaso ele matou? Você matou Messalina, justamente de quem eu era mais tio que de você. Não sei, você diz. Que os deuses te prejudiquem. É muito mais vergonhoso para você que não saiba que ter matado. Não parou de seguir Caio César mesmo estando ele morto. Aquele matou o sogro, este aqui também o genro. Caio proibiu que chamassem Magno o filho de Crasso, este aqui deu o nome a ele, e levou sua cabeça. Matou, em uma única família, Crasso, Magno, Escrobonia, Tristonias, Assarione, todos nobres. Crasso, na verdade, tão bobo que também foi capaz de reinar. Vocês querem agora transformá-lo em Deus. Veja seu corpo nascido da fúria dos deuses. Em resumo, façam com que diga 3 palavras rapidamente, e me leve como escravo. Quem honrará este Deus? Quem confiará? Caso criem um tal Deus, ninguém acreditará que vocês são deuses. Em definitivo, senadores, se me mantive de maneira honrosa entre vocês, se a ninguém nunca respondi de maneira mais dura, reclamem minhas injúrias. Eu, de acordo com a minha sentença, declaro o seguinte. E assim, tomando as tabuinhas, leu. Visto que o divino Cláudio matou seu sogro, Apio Silano, 2 genros, Magno Pompeu e Lúcio Silano, o sogro da sua filha, Crasso Fruge, homem tão igual a si como um ovo de um ovo, Escribonia, a sogra da sua filha, sua esposa Messalina e tantos outros que os números não podem cobrir. Parece-me bom que ele seja severamente castigado, que a ele não seja dada a isenção das penas a serem impostas e que seja levado daqui o quanto antes, que saia do céu dentro de 30 dias e do Olimpo em 3. Rapidamente, tomaram partido dessa sentença. Sem mais, Mercúrio,
Tendo Cláudio sido agarrado pelo pescoço, o arrasta do céu para os infernos de onde negam que alguém volte. Capítulo 12. Enquanto descem pela via sacra, Mercúrio pergunta o que aquela aglomeração de pessoas significa, se por acaso seria o funeral de Cláudio. E era o mais belo de todos e tão bem preparado, como soubessem que era o enterro de um deus, flautistas, corneteiros, toda espécie de trombeteiros, tanta gente, tanto barulho, que certamente Cláudio poderia ouvir. Todos felizes, contentes, o povo romano caminhava como um povo livre. Agatão e uns poucos advogados choravam, mas de todo o coração. Jurisconsultos saíam das trevas, pálidos, magros, dotados apenas do espírito, como quem ressuscitasse exatamente naquele momento. Um deles, como visse os advogados reunindo suas cabeças e lamentando sua sorte, aproximou-se e falou: não serão sempre saturnais. Cláudio, porque viu o seu funeral, compreendeu que estava morto. Naquele momento uma nênia era cantada, em Anapestos, por um gigantesco coro. Derramem suas lágrimas, expulsem seu pranto, o fórum ressoa em triste clamor. Morreu belamente um homem sensato, pois outro mais forte não houve em todo o planeta. Podia vencer na corrida os mais rápidos, derrubar os rebeldes partos e igualar o persa com leves flechas, e com mão precisa esticar a corda, que feria com pequeno dardo os apressados inimigos e as costas pintadas dos medos fugazes. Ordenou que os britanos, para além do litoral do Noto Mar, e os brigantes de cerúleos escudos dessem os pescoços aos laços de Rômulo, e que o próprio oceano temesse a ameaça da nova lei romana. Chorem o homem que ninguém igualou na rapidez em examinar as causas, sendo apenas uma das partes ouvida, e muitas vezes nenhuma. Agora, qual juiz ouvirá questões todo ano? Pois que já cede a você o lugar restante aquele que dita a lei ao povo silencioso, que possui 100 cidadelas de Creta. Firam os peitos com mãos infelizes, ó advogados, raça venal. E vocês lamentem, poetas novos, e principalmente vocês que, jogando dadinhos, adquiriram grandes riquezas. Capítulo 13. Cláudio deleitava-se com o seu elogio e gostaria de assistir durante o dia inteiro. O Tautíbio dos deuses o agarra e o arrasta, com a cabeça completamente coberta para que não possa reconhecê-lo, pelo campo de Marte e, por entre o Tibre e a via coberta, desce aos infernos. O liberto Narciso já se adiantara para que recebesse o seu patrono, e como vinha limpinho, porque estava no banho, apresentou-se e disse: porque há deuses junto aos homens. Rápido, disse Mercúrio, anuncia que viemos. Sendo isso dito, o veloz Narciso sai voando. Todas as coisas que são propensas são facilmente conduzidas para baixo. E por isso, embora fosse gotoso, em poucos momentos chega à porta de Dite, onde jazia Cérbero, ou, como disse Horácio, a besta de 100 cabeças. Fica um pouco perturbado, acostumara-se a estar com seu bichinho, um cachorrinho branquinho, quando vê aquele cachorro negro, peludo, com o qual você definitivamente não quer topar à noite, e, com uma voz muito forte, diz: Cláudio chega. Aplaudindo, aparecem alguns cantantes, nós o encontramos, alegremo-nos. Ali estavam Caio Cílio, cônsul designado, o pretor Junco, Sexto Traulo, Marco Élvio, Trogo, Cota, Vétio Valente e Fábio, cavaleiros romanos que Narciso mandara chamar. Em meio ao tropel de cantantes estava o pantomimo Menéster, quem Cláudio, por uma questão de decoro, tornará mais baixo. Junto com Messalina, rapidamente a notícia de que Cláudio havia chego tornou-se conhecida, vem voando. Primeiro todos os libertos de Políbio, Miron, Harpócrates e Anfeu,
todos os que Cláudio enviará anteriormente, para que em lugar algum fosse surpreendido. Em seguida, 2 prefeitos, Justo Catônio e Vulfrio Polião. Logo depois, os amigos cônsules Saturnino Lúcio, Pédon Pompeu, Lupo e Célera Zínio. Por último, a filha do seu irmão, a filha da sua irmã, os genros, as sogras, os sogros, enfim, todos parentes. Estando as tropas formadas, marcham contra Cláudio. Como Cláudio os visse, gritou, todo cheio de amigos: como vocês vieram até aqui? Então Pédon Pompeu responde: o que diz, homem crudelíssimo? Quer saber como? Pois que outra pessoa nos enviou para cá senão você, assassino de todos os amigos. Vamos ao tribunal, eu te darei a conhecer os assentos de lá. Capítulo 14. Conduz então Cláudio para o tribunal de Éaco. Este requeria através da lei Cornélia, que era proposta contra assassinos. Pédon solicita que o nome dele seja incluído. Apresenta a acusação. Foram mortos 35 senadores, 221 cavaleiros romanos, e outros que mais me ofertasse que a poeira ou que a areia das praias. Não encontrou o advogado. Por fim, apresenta Públio Petrônio, um velho amigo seu, homem desenvolto na língua claudicana, e solicita assistência jurídica. Não lhe é concedida. Acusa a Pédon Pompeu com fortes gritos. O defensor começa a querer responder. Éaco, homem justíssimo, veta, e, sendo ouvida apenas a outra parte, o condena e diz: se sofres por tuas próprias ações, será feita a reta justiça. Um grande silêncio se faz. Estavam todos pasmados, atônitos com a novidade no caso, negavam que alguma vez isso havia sido feito. Para Cláudio parecia mais uma grande injustiça que uma novidade. Foi discutido durante muito tempo sobre o tipo de punição que conviesse a ele. Havia os que dissessem que Sísifo já estava no leva e trás por tempo suficiente, que Tântalo, se ninguém o socorresse, haveria de morrer com sede, que, em algum momento, haveria que se frear a roda do miserável Ixião. Não pareceu razoável que atribuíssem a missão de qualquer dos veteranos, se não quisessem que Cláudio, em algum momento, esperasse coisa semelhante. Pareceu razoável que uma nova punição deveria ser estabelecida, imaginando, para ele, uma tarefa inútil, da qual a expectativa de prazer não se cumprisse. Então Éaco ordena que ele jogue dados com um copo sem fundo. E Cláudio começara imediatamente a andar em busca dos dados sempre fugentes e a não conseguir nada. Capítulo 15. Todas as vezes que os dados lançava-se ao copo soante, o fundo tirado do copo deixava que um deles saísse. Quando tentava lançá-los após recolher os dadinhos, da mesma forma eles sempre caíam e sempre os procura. Perdia a esperança os deixando escapar dos seus próprios dedos. Sua decepção se espalhava tal qual se espalhavam os dados. Assim como quando, já tendo tocado do monte o seu topo, a carga de Sísifo, inútil, do colo lhe escapa rolando. Caio César apareceu subitamente e começou a reclamá-lo para escravo. Apresentou testemunhas que o haviam visto recebendo dele açoitadas, chibatadas e bofetadas. É então adjudicado a Caio César. César o doa a Éaco. Este o confia a Menandro, um liberto seu, para que ficasse na instrução dos processos. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.